Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá a todos, me chamo Roberta, sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, no Brasil. Estou no último semestre do doutoramento, na reta final, aí já para a defesa da minha tese. Eu inicio a minha apresentação agradecendo a oportunidade de participar desse momento, dessa 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Eu me inscrevi estando aí em Portugal, durante a finalização da minha pesquisa, com a minha orientadora da Universidade de Évora, Então, parabenizo o evento e os organizadores, é um prazer estar com vocês aqui. Bem, o trabalho aqui exposto, tem o título Experiência Infância, Contribuições para a Formação de Professores. Ele foi escrito por mim, Roberta Avelar, sob a orientação da doutora Marta Furlan e da minha orientadora, doutora Ângela Balsa. E o meu interesse, por essa discussão da infância, ela nasce ainda e ela emerge, ainda aí no curso técnico de formação de docentes, e ganha amplitude, quando na minha dissertação de mestrado, eu discuto sobre o brincar tecnológico, Ali no último capítulo da minha dissertação, eu tenho um encontro com o autor Walter Benjamin, que traz a questão da infância, da experiência, principalmente na sua obra Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação. O Benjamin, ele tem uma defesa muito forte, da infância como um território de experiência autêntica, e ele discute na maior parte das suas obras, esse empobrecimento da experiência, com a modernidade, essa perda da capacidade, empobrecimento da capacidade de partilhar narrativas e de criar memórias. Então, esse trabalho, portanto, é um trabalho bibliográfico, alicerçado na teoria crítica da sociedade, com os autores da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin, o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, e tem como objetivo refletir como as crianças elas têm experienciado, as suas infâncias sobre o império tecnológico, sobre as tecnologias, E quais as contribuições da teoria crítica para a formação desses professores, Então, a gente trata parte daí desse brincar, Do brinquedo pronto e acabado, que dita como, onde, quando e com quem as crianças vão brincar, O brinquedo industrializado que vem com o manual de como as crianças devem brincar. Aqui eu trago a infância colonizada pela técnica, Rapidamente, eu vou tratar disso, mas por que a infância colonizada pela técnica? Porque nós temos aí uma captura do mercado, Como, A indústria cultural, ela coloniza, o tempo livre infantil desde o berço, Das crianças, com fetiches estéticos e o consumo, que vai do berço ao túmulo, As marcas, por exemplo, fidelizam essas crianças, Desde quando elas nascem. O empobrecimento lúdico, Os brinquedos industriais, eles são fechados, Ele é o que é e não permite outra coisa ser, E com isso, as telas também, com alta tecnologia, elas silenciam aquelas brincadeiras que eram tradicionais, E o encontro corpóreo entre as crianças, A semiformação também, que é um conceito tratado pelo Adorno, Quando a racionalidade instrumental, ela retira o lúdico da escola infantil e molda as crianças rumo à apatia, ao conformismo e à adaptação social. Com isso, as crianças vêm passar por um empobrecimento, de experiências, Essas experiências na infância, elas ocorrem na brincadeira. Se essa brincadeira ela é direcionada, de uma forma em que as crianças não podem se expressar, as crianças, então, também não fazem experiência.
Eu trago aqui o conceito, né, que é tensionado ali, né, entre vivência e experiência, né, de forma bem simples. A vivência, né, ela é muito rápida, né, ela é palatável, né, a vivência, um exemplo são as telas, né, são as notícias de TV, são um bombardeio de notícias muito rápido e que não dá tempo de reelaborar, de pensar e de refletir sobre elas. A experiência, por outro lado, ela demanda tempo, né? Ela é feita ali no diálogo, ela é feito ali, é um processo, né? É um processo que envolve, né, a mimes e a narrativa ativa, né? Um processo que culmina em emancipação, diferentemente da vivência, né? Que é muito rápida e é apenas a vivência. O que que a gente traz aí de contribuição para a formação docente, né? A gente tem que pensar que a teoria crítica, né, ao analisar a sociedade como um todo, ela nos mostra, né, mostra a nós, professores, né, que o consumo na infância ou o vício das crianças nas telas, ele não é uma culpa individual das crianças, né, e nem de suas famílias, né? Mas ela é um sintoma de uma sociedade administrada pelo capital. Quando a gente entende isso, né, quando o professor entende isso, ele deixa de cair em um conformismo, né, ou então em um discurso moralista, né. Por exemplo, né, quando a escola, né, usa as telas, né, quando o professor percebe que esse uso das telas é para controlar o corpo das crianças, né, por outro lado, o que que o professor pode fazer, né? O resgate do tempo, né, dessa intensidade, né, substituir a pressa mecânica, né, por uma imersão profunda e livre, né, o uso de materiais não estruturados, né, com elementos da natureza. Esses elementos, eles podem muito bem mesclar com os brinquedos industrializados, né, mas a gente tem que pensar que não basta apenas oferecer às crianças o brinquedo industrializado, elas têm que ter outros tipos de experiência que promovem a criatividade, né, o lúdico, e que combina na experiência. O estímulo à faculdade mimética, né, incentivar o corpo ativo da criança, né, e quando o professor, então, ele percebe isso, ele vem colocar esses outros elementos, né, então aí ele privilegia, então, esses objetos não estruturados, a natureza, né, e possibilita, então, uma brincadeira rica e genuína, né, que permite à criança fazer a experiência. Eu trago aqui, uma citação do Theodor Adorno, né, a única concretização efetiva da emancipação consiste em que as pessoas interessadas nessa direção orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a contradição e para a resistência, né, o Adorno ele fala muito da necessidade de uma educação para a emancipação desde a tenra idade, né, desde ali das crianças pequenas, nos jardins de infância, ou na escola, educação infantil, como nós chamamos aqui no Brasil, né. Então, quando o professor compreende isso, né, ele se esclarece, né, a compreensão do que está por trás desse brincar, administrado, industrializado, ele não vai tirar da criança partilhar esse brincar, porque o brincar tecnológico, ele faz parte da cultura lúdica infantil, né, então é evolução humana, né, foi o que nós construímos enquanto humanidade até aqui. Mas quando o professor, compreende o que esse brinquedo está querendo dizer, o que essa indústria está querendo dizer e o que está retirando da criança, né, desde muito cedo, ali tirando dela essa possibilidade de experiência, essa possibilidade de expressão, o professor passa a usar o tempo, né, na educação, não para passar, não usar o tempo para burocratizar, né, o ensino, trazer um ensino mecânico, né, mas como uma finalidade de emancipação, né. Então, essa educação para a resistência, né, é quando o professor entende que o seu papel político é dar condições para que as crianças, desde essa pequena infância, desenvolvam, né, a sua autoconsciência e que pensem criticamente. Quando o professor defende esse direito das crianças de brincar de forma livre e descapitalizada, né, ele não está apenas passando tempo,
né? Mas ele está operando um ato político de resistência contra a barbárie, né? E contra o silenciamento da experiência humana. Então, é feita uma discussão, no texto é apresentado a questão do conceito de infância, do conceito de criança, tem algumas possibilidades de proposta ali, de brincadeiras e de elementos que o professor pode trazer ali para que essa experiência ocorra. Então, é bem interessante, convido a todos lerem. Essas daqui são as principais referências. E agradeço a todos, bom evento, um abraço, até mais. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.